Se você é brasileiro de classe média alta, talvez você já esteja cansado do Brasil, já queira sair do Brasil com sua família e está considerando, por exemplo, imigrar com a sua família para Portugal. E nesse vídeo eu vou explicar para você quais foram os meus erros no processo de imigração para Portugal, quais foram os meus acertos, e eu quero te dar um alerta muito importante sobre cuidado específico que você precisa tomar se você por acaso decidir imigrar para Portugal. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou casado, tenho 3 filhas, sou empresário. Me mudei para Portugal em 2023 com a minha família e hoje a gente está muito satisfeito vivendo aqui. E eu conheço muitas pessoas que querem imigrar, que têm esse desejo, e eu resolvi fazer esses vídeos para ajudar essas pessoas. Preparei até um material, depois eu te falo sobre esse material que eu preparei para ajudar as pessoas que desejam imigrar para Portugal, especialmente pessoas de classe média alta, como eu já disse para você nos outros vídeos. Então vamos começar falando pelos meus erros, tá? Eu cometi alguns erros no processo de imigração para Portugal e eu acho que você deveria ter muita atenção para não cometer esses erros. O primeiro erro que eu cometi foi que eu demorei demais para agir depois que eu tomei a decisão de imigrar. Entre o dia que eu decidi sair do Brasil e mudar para Portugal com a minha família e o dia que eu de fato recebi o visto na minha mão, passaram-se quase 2 anos. Esse período poderia ter sido de 4, 5 meses, porque eu recebi o visto apenas 22 dias após ter feito o pedido de visto. O tempo que levou entre eu fazer a solicitação de visto com todos os documentos e receber o passaporte com o visto carimbado foi de 22 dias, ou seja, eu poderia ter feito tudo muito mais rápido. Esse foi um erro que eu cometi, você não precisa cometer esse erro se você não quiser. O segundo erro que eu cometi foi que eu solicitei o visto apenas para mim, contando com a ideia de fazer o reagrupamento familiar, né, da minha família quando estivéssemos todos em Portugal. Por quê? Quando eu recebi o visto D7, eu tive o direito de ficar em Portugal durante 4 meses para pedir a minha autorização de residência. E a minha família pôde me acompanhar com visto de turista. Então a minha ideia era, nesse período, pedir a minha autorização de residência e também dar entrada na autorização de residência para reagrupamento familiar da minha família. Qual é o problema disso? É que para eu dar entrada na documentação da minha família, eu teria que estar com a minha autorização de residência em mãos. Então nessa brincadeira eu perdi uns 5, 6 meses entre chegar em Portugal e poder pedir autorização de residência para minha família por causa de um pouco de burocracia que existe nesse processo. Existe sim burocracia. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que quando você for pedir o visto para sua família, você já dê entrada no pedido de visto para acompanhantes de solicitante de visto. Existe essa modalidade de visto para emigrar para Portugal. Qual é a vantagem? Os processos são todos vinculados. Então, quando você dá entrada na sua papelada, junto com a papelada da sua família, o agendamento da entrevista de autorização de residência é o mesmo para todo mundo. Isso vai permitir que vocês estejam com a autorização de residência, que dá direito a 2 anos de residência em Portugal, e depois você pode renovar por mais 2, e depois renova por mais 3, eu acho. Dá direito a vocês fazerem esse processo todos juntos, tá? Isso é muito bom, beleza? Agora eu vou te falar quais foram os acertos que eu tive nesse processo. O primeiro deles, que eu considero que foi o maior acerto de todos, foi entregar toda a minha documentação pessoalmente na agência da VSF Global. O que é essa VSF Global? É uma agência autorizada pelo governo português e por vários outros governos a receber a papelada do visto e enviar para o consulado e depois receber do consulado e enviar para sua casa. Qual é a vantagem de entregar pessoalmente? A vantagem de entregar pessoalmente é que na hora que você entrega e preenche o formulário, o atendente da VSF te ajuda a preencher o formulário, confere se você preencheu tudo certinho, se tiver faltando alguma coisa, ele te dá outro formulário para você preencher. Além disso, ele te ajuda a validar a documentação para dizer se está tudo certo. Por exemplo, no meu caso, faltou um documento. Se eu tivesse enviado a documentação pelo correio, ao invés de entregar pessoalmente, eu teria que esperar a documentação chegar no escritório deles pelo correio, eles conferirem a documentação, me darem uma resposta avisando que havia documentos pendentes para depois eu enviar de novo. Como eu entreguei pessoalmente, o rapaz já me deu feedback na hora e ficou tudo resolvido na mesma hora. Então eu recomendo que você leve pessoalmente na agência da VSF Global. Tem nas principais capitais do país. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários e pode escrever também para mim no Instagram que eu te ajudo, tá bom? A vantagem, como eu te disse, o meu passaporte chegou carimbado 22 dias depois de eu ter entregue a documentação na VSF Global. Então foi muito rápido, mais rápido do que o normal. Outro acerto que eu tive foi um test drive que eu fiz com a minha família pela Europa e a gente passou cerca de 10 dias em Portugal, uma semana, 10 dias em Portugal. Um ano antes de migrar, eu viajei para a Europa, passei 28 dias, 14 dias na Itália, uma semana em Portugal e alguns dias em Paris. E lá deu para minha família sentir como seria uma vida ali na Europa.
entendeu? Assim, a minha esposa e eu já tínhamos vivido na Europa, a gente sabia como que ia funcionar. Para nós foi só uma confirmação. Mas para as minhas filhas foi muito bom porque a gente ambientou as meninas aquela nova ideia, aquela nova vida, e elas também se interessaram, a gente conseguiu mostrar para elas alguns benefícios de morar na Europa. Foi muito bom que a família já foi toda animada, interessada em ficar na Europa. Então esse test drive foi muito bom. Um outro acerto que a gente teve foi chegar em Portugal com tudo resolvido, com apartamento alugado, né? A única coisa que a gente não fez foi comprar carro, mas enfim, daqui a pouco eu te explico a questão do carro. Mas a gente chegou com um apartamento alugado, contratamos uma corretora do Brasil, que foi ótima. A corretora é portuguesa, mas a gente falou com ela ainda estando no Brasil. Ótimo, ela fez um tour virtual pela casa, deixou tudo arrumadinho, a gente chegou, a casa estava limpinha, prontinha, só pra gente tomar banho e relaxar um pouquinho. É verdade que imediatamente após chegar a gente já foi no supermercado para fazer compra, enfim, dar uma voltinha na cidade, mas foi muito confortável, foi muito satisfatório chegar ali com tudo organizado. E o quarto acerto, antes de te falar sobre esse cuidado que você precisa tomar, é que nós chegamos no final do verão. Qual é a vantagem de chegar no final do verão? Chegar em agosto. A gente chegou em agosto, já estava mais da metade do verão. A vantagem de chegar em agosto para setembro, é que você não pega as temperaturas mais altas do verão e você não pega todos os custos elevados do verão. O que isso significa em termos práticos? O aluguel do carro é super barato. Então, antes de nós comprarmos o nosso carro, que a gente foi comprar o carro lá em novembro, a gente ficou segunda metade de agosto, setembro e outubro, e um pedaço de novembro, com o carro alugado e pagando um aluguel super barato que a gente pegava naquele site Carjet, tudo certinho, tudo tranquilo. Então, isso foi muito bom para nós, foi uma economia importante e a gente pôde escolher o carro com calma, pegar um carro bom, que é um carro que já está com a gente há quase 2 anos. Eu preparei um guia completo sobre como imigrar para Portugal com visto D7. Se você quiser, o link para ter acesso a esse guia está na descrição. E agora eu quero falar com você sobre um cuidado muito importante que você precisa tomar nesse processo de imigração. Eu quero falar com você sobre as comunidades do Facebook. Sim, é verdade. Existem muitas comunidades no Facebook de brasileiros que estão em Portugal. E nessas comunidades acontece de tudo. Nessas comunidades acontece comércio de produtos, de serviços, acontece comércio de aluguel, para você alugar um apartamento, comprar móveis, venda de carros, né, comércio de carros. Você também vai encontrar nessas comunidades muitas dicas e muita ajuda, porém você também vai encontrar nessas comunidades muitos golpes, tá? Vai encontrar muitos golpes. Então, apesar do que se passa no Brasil, em que as pessoas não usam mais o Facebook, praticamente ninguém usa o Facebook, a maioria das pessoas usa o Instagram, TikTok, enfim. Aqui em Portugal, a galera usa muito o Facebook e tem que tomar cuidado com essas comunidades. A minha sugestão para você é que você evite fazer negócios nas comunidades com pessoas que você não conhece pessoalmente, tá? Sempre tem alguém em Portugal que conhece alguém que é da sua confiança, que ou já está em Portugal ou que está no Brasil. É muito comum. Inclusive, você deve conhecer alguém que está em Portugal e que é da sua confiança. Se não for esse o caso, você pode recorrer a alguém da sua confiança que conhece alguém de confiança que está em Portugal, tá? Se você não tiver nenhum desses contatos que eu te falei agora, a minha sugestão é você procurar informações nas agências credenciadas pelo governo português, né? As instituições portuguesas que dão informações, eles respondem os e-mails que a gente envia. Então o e-mail ainda funciona bem aqui em Portugal, o pessoal usa bastante o e-mail. E você também pode pegar informações em empresas que oferecem serviços ou produtos que você precisa comprar antes de ir para Portugal. Por exemplo, você vai querer abrir a conta bancária. Tem bancos portugueses que abrem a conta bancária para pessoas que estão no estrangeiro, que estão no Brasil. Tem empresas de crédito, intermediação de crédito habitação, crédito imobiliário, que fazem todo o processo de aquisição de um crédito imobiliário, se você quiser comprar a sua casa, para pessoas que estão no estrangeiro, ou seja, para brasileiros. Fazem para ingleses, para alemães, para americanos, enfim, fazem para todo mundo e também para brasileiros. Esse pessoal é de confiança. Alguns corretores imobiliários, de imobiliárias regionais ou imobiliárias maiores, também são de confiança, você pode procurar essas pessoas, tá? É bom você validar, obviamente, a procedência dessas pessoas, mas não olhar apenas como se fosse médico, né? Você não vai cotar, você não vai pegar informações apenas com um médico. Quando for algo muito sério, é bom você consultar mais de um médico. A mudança de país é algo muito sério, então é bom você consultar mais de uma fonte de informação. Mas evite as comunidades do Facebook como fonte de referência para informações confiáveis, porque é muito arriscado. Eu preparei um guia completo para brasileiros de classe média alta que desejam se mudar com a sua família do Brasil para Portugal. Se você quiser ter acesso a esse guia, tem aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso ao guia. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode escrever aí nos comentários e também pode enviar para mim no Instagram, que eu vou te responder lá com o maior carinho, beleza? Grande abraço e me diz aí o que você achou desse vídeo.